Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Hoje é sexta-feira e o FESP em Ação traz para você: Lei Carolina Dickmann, divulgar vídeos e imagens sem autorização do dono é crime. Uma receita especial para os dias quentes. E no quadro Debate Jovem, a participação de adolescentes e estudantes de ensino médio que vão discutir a intolerância religiosa. Está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Olá, o FESP em Ação de hoje começa com uma reportagem sobre a Lei número 12737 de 2012, que recebeu o nome de Lei Carolina Dickmann. A lei pretende punir com multa e detenção pessoas que roubam dados e senhas de terceiros no mundo virtual. A reportagem é de Marcelo Augusto. Apresentada no Congresso Nacional pelo deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, em 2012, a lei ficou conhecida após a atriz global Carolina Dickmann ter suas fotos íntimas roubadas e publicadas na internet. O professor da FESP, especialista no assunto, explica o que muda após a criação desta lei. Na verdade, é um marco inicial, porque antigamente nós não tínhamos uma legislação penal para poder punir aquele que cometesse alguma suposta infração, porque antes não era infração, não era tipificado no nosso Código Penal. Então, com a entrada dessa lei, o que acontece? Algumas condutas, tais como você pegar alguns dados, algumas fotos, dados pessoais, número de cartão de crédito da pessoa e repassar para um terceiro, publicar isso vai ser crime. Então, a lei ela vai traçar toda essa tipificação penal referente a essa conduta no ambiente virtual. Não só na internet, mas sim no ambiente virtual. Muita gente não sabe, mas problemas como o enfrentado pela atriz já fizeram vítimas em Passos e região e existem processos de indenizações em andamento na Justiça. Sim, eu tenho um caso de fotos que foram enviadas, né? E a pessoa que se sentiu prejudicada, ela entrou contra várias pessoas e esse processo está em trâmite em fase de contestação dos réus e a gente está aguardando a audiência de instrução com o juiz. A suposta vítima, a pessoa ofendida, ela pede uma indenização de quanto? R$150 mil, dividido entre todos os réus. Por isso, a advogada explica: quem recebe e encaminha este tipo de material pode ser responsabilizado. Não repassar em hipótese nenhuma, mesmo porque isso poderia ser com uma pessoa da nossa família, com alguém da nossa estima, e isso gera complicações, tanto cíveis quanto criminais, e elas são pesadas. Para quem armazena informações e fotos pessoais nos computadores, é possível tomar alguns cuidados para que isso não caia em mãos erradas. Olha, começa com a aquisição de um bom antivírus, um que seja confiável e principalmente manter ele atualizado, porque não adianta ter um antivírus e não atualizar esse antivírus. Também é importante manter a atualização do sistema operacional, sempre aparece uma atualização do Windows ou Linux que é obrigatória e que ajuda na segurança. E principalmente hoje um dos maiores meios de entrada de infecção ou de invasão hoje é por meio de e-mail, né? Então evitar de clicar em qualquer e-mail que seja suspeito, que você não conhece a origem, qualquer tipo de e-mail que ofereça alguma coisa, do tipo clique aqui para ver ou baixe esse arquivo. Então suspeitar de qualquer tipo de e-mail, de contato que você não esteja esperando ou que você não conheça. Outra dica importante é na hora de mandar os equipamentos para a manutenção. Dados sigilosos e fotos devem ser mantidos em outros dispositivos. Ela pode manter isso em um backup disso e a maioria disso
num HD externo ou num pendrive, né? Eu acho que isso também vale frisar que deve buscar um serviço que seja confiável, né? Não entregar esse computador para qualquer pessoa, para qualquer técnico que seja desconhecido, né? Ter preferência por empresa estabelecida, por pessoas conhecidas, para você não correr o risco de colocar na mão de qualquer um que possa não ser tão confiável. É importante lembrar que após a aprovação da lei, além do responsável por publicar estas fotos ou dados na internet, quem compartilhar também está sujeito às sanções da lei. Aí nós vamos ter que ver também a conduta de cada um. Mas a lei, o que ela quer proteger? Primeiro é aqueles dados, não é só na internet, é no ambiente virtual. Protege computadores de empresa, se estiverem ligados em rede. Então, não só no ambiente da internet, mas sim no ambiente virtual. A nova lei Carolina Dickmann foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no dia 1º de abril deste ano. As penas para quem invadir computadores, roubar senhas, conteúdos de e-mails, fotos pessoais é crime. Nesses casos, as punições variam de 3 meses a 2 anos de prisão e multa. Já a prática de uso de dados de cartões de crédito e débito sem autorização do dono passará a ser equiparada à falsificação de documentos, com penas de 1 a 5 anos de prisão e multa em casos de agravantes, como obtenção de recursos financeiros ou invasão de dados de autoridades. A pena pode ter seu prazo aumentado. E no próximo bloco, uma deliciosa receita para os dias que já estão esquentando. E ainda nessa edição, o novo quadro Debate Jovem, gravado com estudantes de ensino médio. Não perca! Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Apoio Cinep MG. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Você está assistindo ao FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Hoje é sexta-feira e é dia de anotar a nossa receita da semana. Nossa receita de hoje é a balada de verão. Um lanche fácil de fazer, nutritivo e divertido. Indicado para os jovens. Ele contém fibras, proteínas, minerais como cálcio. Agora vamos à receita. Bom, para a massa, a gente vai pegar massa de pastel. Vamos cortar em quadrados para modelar. Vamos pegar forminhas de empada e vamos montar uma cestinha. Bom, como a gente não vai usar nem gordura nem para untar, a nossa cestinha vai ficar mais nutritiva porque também é assada. Então agora nós vamos levar ao forno médio de 180 graus e vamos ficar observando até pegar uma coloração.
É bom a gente fazer alguns furinhos no fundo para que a massa não estufe. Após o forno, ela vai ficar com essa característica, então ela solta totalmente da forma, né? Vamos agora preparar o recheio. Bom, na receita nós vamos colocar uma xícara de cenoura em cubos cozida, uma xícara de milho verde, pode ser em lata ou o cozido em casa mesmo. Uma xícara de ervilha fresca que você vai cozinhar conforme a embalagem. Duas xícaras de frango desfiado. Aqui nós já colocamos a quantidade ideal. O frango é cozido, desfiado, pode ser refogado levemente com um pouco de azeite e sal e alho se preferir. Vamos usar pimentão em cubos pequenos, 2 colheres de sopa cheia. Uva passas, 2 colheres de sopa cheia também, para dar um agridoce no nosso prato. E a maçã. A maçã com casca, que contém mais fibras, 2 a 3 colheres de sopa cheia. Para estar ajudando a temperar o nosso prato, a gente vai usar 2 colheres de azeitona verde picada. E cheiro verde a gosto. O nosso toque especial. O iogurte natural. A gente usa o iogurte natural para enriquecer mais esse nosso prato com cálcio e diminuir a quantidade de gordura, no caso se eu estivesse usando uma maionese. Você usa uma quantidade que vai molhar todo o prato, todo o recheio. Geralmente um copinho dá. Tá pronto o nosso recheio. Agora nós vamos pegar a nossa cestinha. Aproximadamente a porção com 3 unidades tem 145 calorias. No próximo bloco, o novo quadro Debate Jovem, uma discussão com estudantes de ensino médio que vai falar sobre a intolerância religiosa. Até já! Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. E hoje vamos estrear o quadro Debate Jovem, uma proposta de discussão com estudantes do ensino médio das escolas públicas e particulares das cidades de Passos, São Sebastião do Paraíso e Carmo do Rio Claro, onde o nosso programa é transmitido.
Todas as sextas-feiras, vamos apresentar discussões que estão sendo gravadas dentro das escolas, com professores e educadores de diversas áreas. As participações são surpreendentes. Veja no debate jovem de hoje o que pensam os estudantes do Colégio São Francisco Coque de Passos sobre a intolerância religiosa. Meu nome é Adelino Franklin, sou professor de Filosofia e Sociologia no Colégio São Francisco Coque. Agora, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês acham que as pessoas se respeitam no que se refere à diferença de crenças e religiosidades? Bom, a verdade é que realmente as pessoas não se respeitam em relação à religião. Eles defendem umas coisas, uma religião defende uma coisa, outra religião defende outra. E às vezes eles acham que certa religião está errada, certa religião está certa, e aí ocorre o desrespeito. Fala que isso está errado, que isso está certo. Bom, nesse quesito eu concordo com o Pedro Paulo. Eu acho que as pessoas não se respeitam quando se fala a respeito de religião, pelos princípios diferentes, igual ele citou, e principalmente pela opinião formada que cada igreja, cada religião prega para uma pessoa. Aí essa opinião formada que cada pessoa tem, eles não aceitam do outro. E esse ato de não aceitar a opinião do outro é onde que gera as intrigas. E eu acho que a tolerância religiosa é um fator fundamental para que haja paz no mundo. E essa falta de tolerância devido aos princípios que a igreja e a religião pregam em si é mal entendido pelas pessoas. Porque eu acho que a religião é algo pessoal e cada um tem que seguir a sua. Então, a partir do ponto que eu quero interferir no que o outro pensa nesse quesito religião, eu estou sendo até egoísta. Então, eu acho que hoje as pessoas chegam a ser egoístas a ponto de não respeitar o outro quando se fala sobre religião. Eu gostaria de saber se algum de vocês, algum dia, já sofreu algum tipo de desrespeito pela religião que segue. Não só eu, mas eu acho que todo mundo, algum dia, sofreu desrespeito à religião, sobre o que acha, porque cada um tem uma opinião, cada um pensa de um jeito, cada um é de um jeito. Então, eu já sofri, eu sou católica, e, igual eu falei, cada um pensa de um jeito. Falar às vezes que Deus não existe, falar que o que eu penso está errado. Assim, eu penso de um jeito. Então, aí falar o que eu penso está errado. Então, isso eu acho um desrespeito. Às vezes já aconteceu de algum de vocês sofrer algum tipo de piadinhas, assim, nesse sentido? Bom, eu sou espírita e o nome já às vezes já causa até um espanto para algumas pessoas. Já fizeram piadinha, você é trem do capeta, os caras vão puxar o seu pé quando você estiver dormindo, esse negócio de incorporação é coisa do demônio. E essas formas de respeito, eu acho que a maioria dos espíritas já sofreram. E é uma ignorância, porque quem diz isso é porque não conhece, sabe? O evangelho ele é interpretado de maneiras diferentes, mas para mim o evangelho é um só. Um outro assunto que tem sido muito debatido no Brasil refere-se à permissão ou não do uso de crucifixos, imagens em escolas, enfim, em locais públicos. Vocês concordam que esses crucifixos ou imagens devam ser utilizados, devam ser fixados nas paredes? Bom, na minha opinião, eu acho que o uso desses tipos de objetos dentro de meios públicos, onde é frequentado por várias pessoas de vários tipos de diversas religiões, é uma coisa bem diferente, porque vai atingir pessoas que às vezes não estão acostumadas com aquilo. Eu, pelo contrário, sou a favor, mas em relativo a objetos particularmente cristãos, porque o país, a maioria das pessoas são cristãos. Eu discordo do que o Pedro Paulo disse, pelo fato de que em meios públicos são frequentados por todo tipo de pessoa, e não é por causa que a maioria é cristã que tem que ter coisas
Relaciona só a religião cristã mesmo. Eu sou a favor de expor crucifixo, expor tudo de religião. Porque eu acho assim, todo mundo pensa de um jeito, todo mundo é de uma forma. O mundo vive na diversidade. O país é um país laico, ou seja, não tem vínculo com uma religião específica. Então eu discordo de ser, ser decorado ou ser exposto objetos de uma só religião. E como expor objetos de todas as religiões é ser algo muito difícil, é melhor que não tenha vínculo com nenhuma para não ser pré-julgado como desrespeitoso ou até um preconceito. Eu acho assim, da mesma forma que pode expor o que eu penso sobre a minha religião, pode expor do próximo. É coisa pública, todo mundo tem direito. Você acredita que nesses espaços públicos haveria local para colocar, por exemplo, aqui na escola, eu não sei qual é a religião de cada um de vocês, mas suponhamos que nós tivéssemos, né, o Pedro Paulo já disse que é espírita, um outro que você que disse que é católica, se tivéssemos aqui muçulmanos, né, pessoas ligadas ao candomblé, à umbanda, você acha que seria possível colocar isso da forma como você disse, você acredita que daria para uma pessoa respeitar ao mesmo tempo uma imagem de Nossa Senhora ao lado de uma imagem de Iemanjá, por exemplo? Então, igual eu falei, cada um pensa de um jeito, cada um é de uma forma, todo mundo tem que respeitar o que o outro pensa. É a diversidade do mundo. Bom, voltando ao que o Pedro Paulo falou, ele disse que vivemos num país democrático, mas um país democrático não é aquele que só respeita a maioria, é aquele também que respeita as escolhas de todos. Então, se a gente partir de um meio público, a gente coloca um crucifixo, que é mais voltado para um meio cristão, a gente tem que também considerar a religião dos outros. Então, se eu coloco um crucifixo para uma religião, eu tenho que colocar um Buda, eu tenho que colocar um Alá, eu tenho que colocar vários outros tipos de religião, porque a gente sabe que o nosso país é um país completamente miscigenado. A gente não pode só dar atenção para um e voltar para outro. Isso não é um princípio de democracia. Um espaço público é um espaço que pertence a todos. Então, assim, a não ser que esteja um espaço para cada tipo de religião, igual eu falei anteriormente, para todos ser realmente respeitado, ter um culto ali, não tem jeito de conciliar isso. Infelizmente, ainda vivemos num país onde ninguém respeita a opinião do outro. E você expressar as suas opiniões e dizer que isso é uma obrigação do outro a aceitar, já é também uma generalização. Ele não vai ser obrigado a aceitar as suas opiniões, assim como você também não é obrigado a aceitar as opiniões do outro. Se você crê numa coisa, você não precisa expor ela para todo mundo num espaço público. Você precisa você não precisa provar que você acredita nisso. Sua crença é pessoal. Então você não precisa dela no espaço público para revigorar o que você já sabe que você é. Então eu acho que o espaço público tem que ser respeitado como um espaço neutro. O que vocês acham, né, das manifestações nas mídias sociais, de modo especial o Facebook, algo que tem sido muito utilizado atualmente, no que se refere às manifestações religiosas? Vocês acham que as pessoas estão se agredindo muito ou não? O que vocês acham desses debates que têm surgido nas redes sociais a respeito das religiões, no que se refere à religião de modo geral? O que vocês acham disso? Bom, eu acho que discussões em Facebook entra uma parte de intolerância e insegurança de ambos lados. Porque quem está criticando está sendo intolerante e quem está tentando argumentar contra e sabe que é a favor disso está sendo desnecessário. Porque, igual eu falei, se você tem uma crença, você tem seu ideal, seus princípios, você tem que ser fiel a isso. Você não precisa, de fato, fazer alguém acreditar nisso. Eu acho que o Facebook só facilitou esse meio de discussão, só ampliou, assim, quem quer debater, que já debatia antes da internet, agora facilitou para debater, porque tornou isso global. Então eu acho que o desrespeito no Facebook, assim, discussões a respeito disso, eu acho que não é nem um pouco construtiva, porque nunca vai chegar no consenso. Se você tem um ideal e você é fiel a ele, você tem que seguir ele e pronto, independente de outra pessoa. Agora, a partir do ponto que você quer falar para aquela pessoa que isso está errado, é algo muito paradoxal, é até contraditório isso. Então, eu acho que o preceito de religião é realmente algo que, sim, não se discute. Para fechar também, eu queria dizer que cada religião tem os seus princípios,
e cada pessoa é adepta a ela pela sua fé. Fé é uma coisa que a gente não dá pra gente explicar, cada um sente aquilo, entendeu? Eu sou o professor Adelino Franklin, professor do Colégio São Francisco Coque. Estou aqui com o Terceirão 2013 para o FESP em Ação. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-6077. Um excelente final de semana para você. Até a semana que vem, lembrando, com nova programação no FESP em Ação. Até lá! Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.